Fala pessoal, aqui é o Lucas Casaquevicius e hoje começa uma nova série no canal, uma série onde eu quero mostrar os principais nodes do Houdini, aqueles 20% que fazem 80% do trabalho, e também vou dar alguns exemplos práticos que vocês podem começar a usar desde então nas cenas de vocês. Então espero que gostem, curtam aí. Então o node que a gente vai ver hoje é o RaySop. Ele é, como está dizendo aqui, é um operador que projeta os raios de cada ponto da primeira geometria, né, do primeiro input, na direção da normal, e então move aquele ponto para a geometria que acertou, né, que teve o hit. Tem outros usos que eu vou dar alguns exemplos agora, então vamos ver na prática como funciona. Vou criar um deal, como a gente sempre faz, e um grid. Vou dar mais resolução para esse grid, pode ser 200, tá? E vou criar um mountain. Quero supor que a gente recebeu uma malha que veio de algum scan, alguma coisa assim, que veio toda triangulada, ou às vezes decimada, né? Então, para dar esse exemplo, eu vou usar um remesh. Então, vamos dizer, a gente tem essa malha triangulada aqui, e a gente quer transformar isso em quads, né? Uma forma de fazer isso é projetar um plano com quads nessa geometria. Então a gente vou criar outro grid aqui, vou deixar ele um pouquinho maior, tá? E vou criar o RaySop, Ray. Então o primeiro input é o que vocês querem alterar, e o segundo é a colisão, né? Collision primitives, que ele vai testar se teve um hit ou não. Então, eu vou projetar aqui. Vamos jogar botar um transform, jogar o nosso grid para cima. Ok. Jogamos. Ok. E agora ele não está fazendo nada. Ele mostra em azul aqui o guia do segundo input. Se vocês quiserem tirar isso, é só desabilitar o Show Guide Geometry. E ele não está fazendo nada porque a direção da normal está dizendo que é para apontar para cima, tá? Se eu revertesse esses raios, eu veria que ele reverte. Então, uma forma só para vocês ter certeza que vocês estão acompanhando, se eu botar o display de normal aqui, não é, se eu vier, e não tem o atributo normal aqui, mas como um operador, a geometria geralmente ele já vem com essa implícito, tá? Se vocês quiserem colocar uma normal, vocês podem criar um facet. Eu coloquei com o mouse na viewport, por isso que não deu certo ali. Post compute normals. Então vai ter a normal apontando para cima. E a gente reverte isso e projeta, tá? Eu vou tirar o show guide agora, só para mostrar o resultado que a gente tem. E pode ver que ele não recomputa as normais, ele só projeta, né? Então se eu quisesse recomputar depois disso, eu posso aplicar um outro facet e daí sim ter essa malha quad com a computação. Então, uma coisa que eu tô vendo é que ele não... ele só move os pontos onde atingiu alguma coisa. Uma forma de se livrar, por exemplo, desses pontos seria vir aqui embaixo em Ray Hit Group. Então, eu posso clicar nesse Create Point Group e ele vai criar um grupo, Ray Hit Group, 32 mil pontos dos 40 mil que a gente tem. Eu posso usar isso, por exemplo, posso usar um Blast. E no Blast eu posso especificar o grupo que é Ray Hit Group, essa é difícil. Ele está deletando só os pontos que tiveram hit, e eu posso delete non selected para deletar só aqueles outros. Então, essa é uma forma que vocês já podem usar para retopologia, tá bom? Outros usos, por exemplo, se a gente tivesse uma esfera aqui, vou criar tipo polígono, tá bom? E eu vou criar outro ray. Vou mostrar aqui também scale. Scale vocês podem usar para determinar o quanto vocês querem mover, tá? Então, se eu botar o template aqui 0, ele não vai fazer nada, não vai afetar. Que seria o mesmo que tirar aqui transform points, também não faria nada, ele só computaria essa distância. A gente pode até criar atributos
para saber essa distância. Às vezes vocês querem só saber se o raio acertou, se está dentro da geometria ou não, alguma coisa assim. Vocês usariam sem Transform Points, tá? Então, mas com o Transformer a gente pode controlar na escala o quanto ele move para aquele ponto que ele encontrou, até mais que ela, tá? Lift seria tipo um offset. O Bias é bem legal que ele dá esse... É baseado no tamanho do ray, então na distância, né, que ele atinge, se ele vai afetar ou não, tá? Então, voltar para o nosso exemplo da esfera aqui. Tem uma esfera, vou criar, aumentar o número de pontos. E eu quero especificar. Nesse caso, normais não funciona como eu quero. A normal está apontando para fora. Eu quero apontar para baixo, especificar essa normal, tá? Então eu vou usar um vector. E vou apontar para baixo. E nisso eu consigo ver que a mesma coisa acontece. Ele projeta só os raios, mas só os raios que estão... Né, só os polígonos que estão acima da geometria. Porque ele apontou um raio para baixo aqui e não achou nada. Então, isso... Né, ele não encontrou nada, ele não faz nada com aqueles. Eu posso inverter isso, botar um positivo. A gente vê que a gente consegue colidir efetivamente, né, com a geometria. Eu vou tirar o guide, deixar assim. Então, ele é um efeito bem fácil de fazer e muito útil para muitas situações onde a gente quer essa intersecção, não quer que algo, né, uma geometria penetre na outra. É bem interessante. Uma outra coisa, ao invés de especificar no método Project Race, que é esse de dizer a normal para onde está apontando, ou o vetor, a gente tem outro tipo que é o Minimum Distance. Minimum Distance vai usar ele vai projetar todos os pontos e ele vai achar né, o mais próximo daquela geometria. Então, a gente pode acabar com essa geometria meio estranha, mas é porque ele realmente está projetando todos eles, independente da direção ou qualquer coisa, é só por proximidade mesmo. Beleza, então vamos seguindo com outro exemplo aqui. Eu vou criar outra esfera, duplicar essa esfera. Não quero template. Deixar ela no centro de novo. Vou criar um rubber toy, que é uma das geometrias que vem com o Houdini. E se eu botar o template aqui, eu vou ver que, né, a esfera está menor que o nosso rubber toy. Uma feature do Houdini é que alguns primitivos têm esse input aqui. Se a gente plugar ela no objeto, ele ajusta para ficar, né, com o objeto dentro da próxima primitiva. Então, vou criar outro ray aqui. E esse rubber toy já vem com normais, tá? Se eu clicar aqui, eu vou ver que ele já está apontando para fora, né, os normais. Então, eu vou usar... vou alterar o rubber toy para deixar ele esférico, né? Spherify. E eu vejo que colidiu todos os pontos com a esfera, tá? Uma outra forma de fazer isso também seria usar o Minimum Distance. E ele perdoa um pouco mais porque ele é pela distância, né? Então ele não deforma tanto a geometria, ele vai tentar fazer mais pela distância. Isso me lembrou alguns comerciais que tinha antigamente, acho que é da Rolling Animals, alguma coisa assim, depois vocês procurem, é bem legal. Então, eu posso até fazer algo parecido. Se eu tiver essa esfera assim, na verdade vamos deixar ela no centro e vou reduzir ela aqui, na verdade. Esse ray, vamos por partes aqui. Então vou reduzir a esfera. Quero, acho que talvez um pouco mais, por aqui eu acho. Que mais? Tá? Eu quero deixar só essa parte esférica. Então, se eu plugasse aqui agora, veria que o Minimum Distance está, né, ele está usando tudo como distância mínima, não como se eu botar o Project Race, eu vou ver que vai deformar muito a minha malha, porque né, alguns pontos estão ali no limite e ele cria esse efeito. Eu quero alguma coisa tipo Minimum Distance, só que só para aquela parte interna. Então, uma forma de fazer isso
eu vou usar o Project Race só para detectar se a geometria está dentro da esfera ou não. Então eu faço isso com Transform Points, eu desabilito. E eu vou criar o grupo, Create Point Group, lembram? Então eu vou usar um outro Ray, posso duplicar esse aqui mesmo. E nesse eu não quero criar um grupo, e eu vou usar a mesma geometria, só que esse tipo vai ser o Minimum Distance, que se eu colocasse aqui, não aconteceria nada. Porque eu alterei errado? Não, o que aconteceu? Project Race, ok, não tô fazendo nada. Transform Points, ok. Então, eu vou usar só o grupo Ray Hit Group. Então, eu vejo que realmente eu consegui controlar. E eu vou tirar o Display Show Guide. Vou até dar um Subdivide nesse Rubber Toy, deixar ele mais interessante. Beleza? Depois disso, pode criar até um Smooth. Dizer, dar uma ajudada. Então, tá aí um exemplo legal que vocês podem usar. Daí vai de vocês se vocês querem alterar essa. Acho que é uma forma bem legal de fazer. Daí, claro, teria que fazer uma retopologia, né, se fosse animar esse personagem, mas fica aí uma forma divertida de fazer. Então eu quero dar mais um exemplo para vocês. E vamos usar vamos continuar com o Rubber Toy aqui. Vou deletar isso aqui por enquanto, para sempre. Eu vou criar um outro grid. Vou deixar isso aqui como display. Eu lembrei uma coisa que... Lembro que eu assistia muito Tom e Jerry. De vez em quando eles passavam debaixo do tapete e ficava aquele tapete animado. Então vou fazer alguma coisa do tipo, tá? Tá, display flag aqui. Vou animar em Z, tá? -8. Alt click para criar um keyframe. Estou no frame 1. Vamos dizer frame 72, 8 positivo. Vou ficar para lá. Shift click para abrir as curvas de animação. E espaço G para deixar alinhar. E vou deixar um pouquinho mais linear essa animação. Não quero acelerando e desacelerando, tá? Então, tá super rápido porque não tá em real time. Vou clicar nesse relógio aqui. Então, ok. A gente tem passando o toy pelo grid. Eu quero, então, quando ele passar, como se ele estivesse passando por baixo, uma animação assim. Numa forma procedural, claro. Então, eu vou dar mais... Vamos criar mais geometria aqui. Mais pontos. E... Bom, se vocês me conhecem, já assistem o canal, vocês sabem que eu gosto de usar o Attribute Transfer de cor para visualizar o que a gente está fazendo. Então, vou dar uma cor vermelha para o nosso Rubber Toy. Vou mudar aqui o display para Dark. E uma cor, Alt Click, preta para o nosso grid. Ok. Eu vou, por enquanto, desabilitar o shader só para não ficar tão confuso aqui. Então, desabilitar o shader e a gente conseguir ver a cor que é. Attribute Transfer. Eu quero transferir. Na verdade, eu quero o oposto disso. Shift R para inverter. E ele faz esse... Ele deixa dessa forma porque ele tá passando a normal, tá passando tudo aqui. Então eu só quero a cor. Então, atributo CD. Eu vou desabilitar primitivas. Posso deixar em 0. Eu quero bem espaçado assim, tá? Então, vou dar o display flag aqui. Então eu vejo que quando anima eu tenho essa cor. Eu quero usar essa cor para mover esses pontos para cima. Então, para ilustrar para vocês, eu vou mostrar um outro node hoje, que é o Blend Shape. A gente não vai usar ele, mas só para vocês entenderem que ele existe. Então, por exemplo, se eu tivesse esse grid aqui e botasse um input nele, o Blend Shape ele permite a gente fazer realmente um blend, né, de uma geometria para outra. Só que ela é baseada no número de pontos. Então, se eu colocasse um transform aqui no nosso grid, colocasse ele para cima e colocasse no segundo input, o que ele faria? Ele faria um blend, se eu vier aqui no blend, né,
de uma geometria para outra. Na verdade, ele não está animando para cima, ele está simplesmente pegando cada número do ponto aqui, né? O que é o ponto nesse 20.100, onde é que ele está, e animando lá. Isso, né, vocês têm que ser bem cuidadosos, porque se essa geometria aqui tivesse um número de pontos diferente, vou criar outro remesh aqui para dar o exemplo. Ó, ele se perde, ele não tem a mesma informação, ele só teria informação daqueles pontos, né, que como eu tenho muito menos, né, 7.000, ele não conseguiria encontrar, tá? Então só ficar ligado nisso. E esse blend shape aqui, eu quero controlar isso pela cor que a gente criou. Daria para colocar aqui, mas eu geralmente gosto de fazer em VOPs, tá? Então vamos criar um VOP aqui, vou deixar esse transform. Então a gente tem o nosso grid com a cor, vou criar um attribute VOP. E vamos plugar. O primeiro input vai ser esse com a cor. E o segundo vai ser o nosso para cima, tá? Então, o equivalente do blend shape no VOP é o mix. Então, ele tem a mesma coisa. A gente pluga a posição dos pontos π do primeiro input, nesse caso. E eu vou plugar do segundo input também, que ó, eu vou importar aqui import point attribute, que eu quero importar do segundo input. Então, posso só usar esse file op input, o segundo. E já está por default ali o p. Eu vou plugar o segundo input e vou plugar isso o output vai ser o p, na posição. Então, efetivamente criou a mesma coisa que o nosso blend shape, ele está blendando de cima para baixo. Então, esse bias, eu quero que ele seja a cor. Então, eu vou passar a nossa cor de vetor para float, que ele espera um float. Isso é só pra gente se organizar, tá? Se eu plugasse o CD direto lá, ele já pegaria o vermelho. Mas eu tô imaginando que futuramente eu posso ter uma geometria com outras cores, então é bom a gente ficar organizado nisso. Então, o vetor vai dar 3 floats, né? RGB, R, Red, é o que eu quero usar. Então, olha só. Criou esse blend shape só onde a cor é vermelha e ele faz esse mix também baseado no degradê, né, da cor. Então é bem legal. Isso por si só já daria algum efeito. Vou criar um attribute delete aqui. Vou deletar essa cor. Pra gente visualizar. Point attribute cd. Então beleza. Então quando o nosso W aqui, o nosso brinquedo passa, ele levanta, tá? Mas isso não é tão interessante. Então vamos usar o RaySwap para deixar mais interessante. Então eu vou criar um outro RaySwap. E esse eu vou usar como minimum distance. Então clicar aqui. Eu quero ele minimum distance. E ele faz esse mesh em volta bem estranho em volta de tudo, mas vamos controlar isso aí com a cor também. Eu vou criar outro transfer, tá? Vou botar esse ray de lado. E esse eu quero que seja mais... vou desabilitar esse attribute delete. Posso até me livrar dele. Eu vou... Ao invés de fazer tanto degradê, eu quero que ele seja mais... Na verdade, mais... Posso usar um pouco. Quero ele mais intenso, tá? Ok. Tentar algo assim. E... Vamos criar outro blend, vou chamar de blend aqui o nosso VOP. Lembra que ele faz a transformação. Então vou copiar ele. Primeiro input de novo, nosso input com a cor. E o segundo, esse de Ray. Ok? Então ele fez aí. Vamos, agora a gente pode ajustar melhor o que ele está fazendo. Algo assim. Ok. Agora eu vou usar o nosso attribute delete para ver melhor. Tá. Então, tá interessante. Pode ser que não pareça, mas vou colocar o display de novo, nosso toy. Tirar da cor e botar o shader de volta. Pra enxergar onde está intersectando. Criar um smooth. E vou deixar mais
Olha que legal. Então, na verdade, esses, não sei a palavra em português, mas crease, esses vincos que tá criando, quando a gente larga um smooth, ele fica interessante, ele faz uma média dos pontos, então vê aí, só os artefatos podem ser interessantes. E também notem que o smooth do Houdini, ele é diferente do smooth em outros softwares, ele não cria outros polígonos, né? Se for ver, continua com 40 mil pontos. Ele só faz uma média, essa é a força, quanto de média ele faz, né? Ele faz uma média entre os pontos. E, por exemplo, aqui, posso até fazer... O filter é o quanto ele vai tentar manter do jeito que tá os pontos. Então, se eu reduzir o filter, na verdade eu vou ter mais smooth ainda. Ok? Então, eu na verdade gosto mais desse... Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu acho legal. Eu acho legais esses vincos aqui. Vamos tentar achar um consenso onde fique interessante. Eu acho que na verdade esse nosso primeiro blend a cor tá muito grande. Então, de repente, se eu soltar um pouquinho menos... Fica mais interessante. Vamos seguindo. Ok. Smooth. Vamos voltar aqui. Ajustar. Então, um 2 ficaria assim. Mas eu acho que eu não gosto tanto desse shape, fica menos natural. Então, vamos tentar fazer um smooth assim e resolver depois. Então, vou aumentar aqui. Então, seguindo aqui. Vou ajustar aqui, aumentar esse número, agora que eu tô vendo com o smooth. Legal. E vamos... Esse tá legal, eu acho. Deixa eu ver. Esse ficou o nosso ajuste mais fino. Ok, tudo em equilíbrio, né? A gente procura. Mas estou ensinando a técnica, então eu deixo o lado artístico pra vocês, se vocês quiserem fazer. Smooth, aumentar. Ok. Tá. Beleza. Agora eu vou criar outro Ray Swap. Apareceu. Eu vou projetar de novo. Eu quero projetar essa parte que entrou aqui né, na nossa malha. Eu quero projetar de volta no personagem. Então, vamos ver o que faz. Acho que já funcionou. Mas eu vou aumentar um pouco pra fazer vou até fazer um lift aqui, um offset bem pequeno, tá? Então chegar no nível que realmente faz esse... Claro que não precisa estar perfeito. A gente quer que mostre o efeito, né? Beleza. Então uma coisa que eu tô notando é que ele mudou essas normais aqui. Então eu posso criar um subdivide agora. Deixar mais interessante. Ok? Então vamos ver animado como fica nosso objeto. Vou botar o display flag, um template aqui. Template. E vou tirar um preview. Vamos ver só se não tem nenhum problema. Tem esse snap da superfície, eu acho bem legal. Vou tirar um preview aqui então. E depois eu mostro como tá ficando. Ok, pessoal, então vamos ver o que a gente tem aqui. E ficou um pouquinho difícil de ver. Mas aqui eu vou mostrar. Vamos passar esses frames. É interessante. Gosto desse snap que ele faz na entrada e depois. Tá? Então, acho que é bem... É um efeito interessante para fazer sem nenhuma simulação, só com alguns nodes simples. E também totalmente procedural, né? Vamos testar isso, vamos criar um pighead famoso. Vamos plugar ele aqui no lugar do nosso rubber toy e ver o que acontece. Alguma coisa aconteceu. Ele tá lá embaixo. Vamos levantar ele um pouco. Dá pra ir demais também. Ok.
Interessante. Vou voltar aqui. Faz o mesmo snap no focinho. Eu criei uma luz também, tá? Vocês podem estar notando aí. Porque, só pra ficar mais interessante com as sombras. Vou subir ele um pouco mais. Quero ver esse focinho. Ah! Pesadelos aí, Halloween chegando. Então, é isso aí, galera. Eu quero mostrar também pra vocês alguma coisa, um vídeo que eu fiz. Deixa eu abrir aqui. Eu quero mostrar, esse é um trabalho que eu fiz alguns anos atrás e foi usando essa técnica do Ray. Usei um tecido com simulação de fluidos pra fazer esse efeito. Tenho até aqui, usei a ferramenta. Eu tô trabalhando no Distance Blend, né, que é um Attribute Transfer. Então, é um vídeo da Motorola que eu fiz e também usei na simulação. Então, tem esses botões, essa geometria aqui. Então, depois da simulação também para dar aquele efeito de estar envelopando mesmo, nesse caso celular, eu usei o Ray SOP. Então, uma das coisas legais do Houdini, ele me fez perceber que não existe diferença entre geometria e simulação. É tudo geometria. No final, no render, vão ser sempre pixels. Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas aí. E me deixem comentários se vocês querem. Tem algum node específico que vocês querem que eu faça logo. E tô aqui para responder as dúvidas de vocês. Então, espero que tenham gostado. Valeu, até a próxima.